Fala pessoal do Sem Chutar FC, o seu mais novo canal de resenha e futebol no YouTube, resenha raiz aqui do YouTube. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gabriel, Santista, e quero comentar um pouco sobre a demissão do Fábio Carille. Ele que foi o técnico do Santos no ano de 2024, durante o Paulista e o Brasileiro Série B, né? Levou o time à Série A e foi campeão da Série B. E foi mandado embora hoje, um dia depois do título, e foi vaiado durante a premiação, e eu quero bater um papo com vocês sobre isso, um papo breve aqui, um papo rápido, do porquê o Carille fracassou em ter a empatia da torcida, porque ele realizou os feitos que a diretoria pediu, que era subir o time, possivelmente ser campeão, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Marcelo Teixeira, que chegou a verbalizar que não queria que o Santos fosse campeão da Série B, mas foi, e isso tem uma premiação maior, óbvio, vai direto à terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. Então ele falou. Ali, alguns torcedores também não queriam, então eu entendo que ele deixou o lado torcedor dele falar. Mas eu acho isso um absurdo, uma pessoa que está à frente de uma instituição falar, né, dizer que não quer vê-la campeã, né? O Santos não devia ter ido para a Série B, óbvio, né, se a gente for puxar a história do time, a grandeza, mas estava e ainda está, né, ainda falta um jogo, então tem que jogar para ganhar. Assim como eu já falei em outras lives e para outros amigos, de que tinha que jogar com a 10 também. Acho que o Pelé não seria um esportista que se negaria a jogar a Série B. Mas vamos à pauta, que é o Fábio Carille, né? No caso, o Fábio Carille teve um ano bastante difícil ali em Santos, eu acredito, né? Ele passou o Campeonato Paulista, surpreendeu muita gente. Ele foi até a final e, por detalhes ali, acho que teve um jogo bom no primeiro, né? No primeiro jogo da final, um jogo ok no segundo, que podia ter tomado mais gol, mas podia ter marcado, como futebol é bola na rede. A impressão que fica é que, por falhas individuais de Felipe Jonathan, João Paulo, e no segundo gol o Rainer, né, que acha que é o Neymar e quer sair driblando na defesa, perde a bola e o Santos toma o segundo gol. Mas o Santos teve chance de fazer também com o Guilherme e acabou desperdiçando, mas ele fez um bom trabalho, fez um campeonato paulista que encheu os olhos dos santistas, né? E até somado isso, a passagem de Fábio Carille em 2021, a gente acreditava, muita gente acreditava, né? Eu me incluo nesses, de que ele faria um bom trabalho esse ano. Eu acho que na Série B o trabalho dele foi horroroso, horroroso, e é inacreditável que ele tenha ficado todo esse tempo, tenha ficado 37 rodadas na Série B. E eu quero levantar alguns pontos aqui, né? Essa relação torcedor e técnico começa a se desgastar. A gente, né, agora lembrando um pouco, né, me baseio bastante nesse vídeo, a entrevista que ele deu ao André Hernan, no dia de hoje mesmo, dia 18 de novembro, saiu uma entrevista no canal do André Hernan, e ele cita até que teve contusão de 6 jogadores, se eu não me engano, naquela fase em que o Santos perde 4 seguidas na Série B. Tudo bem, a gente compreende que essa questão física atrapalha não só o Santos, como seleções, os times da Europa também, são bastante jogos, né? Na Série B nem tanto, então é de se questionar o porquê que eles lesionaram, mas enfim, aconteceu. Teve as 4 derrotas, mas o desempenho já estava baixo, já tinha algo de estranho ali, né? E veio aquela semana em que o Corinthians ficou sem técnico e a mídia ventilava de que eles podiam procurar ali o Fábio Carille, né? E ele simplesmente não desmentiu, mas também não explicou. Então ele deixou em aberto, falou algo como: pergunta para o meu empresário. Bom, a torcida é motivada por paixão, né? Somos nós, torcedores, e por isso que o slogan aqui de Sem Chutão é de torcedor para torcedor. Quero bater um papo
de torcedor para torcedor mesmo, quero falar com outros torcedores. A gente pode não se entender, mas durante anos, né, a história sempre foi o seguinte: a mídia colocando notícias, às vezes infundadas, às vezes notícias reais, e isso pautava o dia a dia dos clubes. Hoje é tudo descentralizado. Você com o seu próprio celular, você pode criar um canal no YouTube também e se conectar a outros torcedores. E eu acho isso maravilhoso. Então, a comunicação é muito necessária. E o Fábio Carilli peca muito nessa questão da comunicação. Ele devia ter matado no peito essa, ou realmente ter chamado empresário, ou uma nota no Instagram, alguma coisa, sinal de fumaça. O que não pode é deixar essa questão do eu não sei o que vai acontecer. E isso pega mal para a torcida. Então, quem ainda era a favor dele continuar já começou a perder a paciência ali. Tinha uma parcela, confesso que eu estava desse lado, de que não via a hora do Corinthians levar ele, porque eu já não queria o Fábio Carilli naquela altura do campeonato lá. Achei que o Marcelo Teixeira esperaria o término do primeiro turno da Série B e não aconteceu, ele foi ficando, foi ficando. Mas além dessa questão da comunicação, o Corinthians tem todo o direito, assim como qualquer outro clube, de sondar, fazer proposta. Mas a questão é como o cara se comportava diante da torcida. Um dos grandes vetores, né, que foi um grande problema durante todo o ano, foi o Patrick. E o Patrick foi um protegido do Carille. A direção tem culpa, assim, na contratação dele, e o Carille também, porque tem que blindar a equipe. Esse lado eu até entendo, né, ele fazer isso, proteger o time que ele tem. Mas ele fez isso mentindo para a torcida, mentindo na cara dura, falando que o Patrick podia jogar uma Série B. E, aliás, falou que o Patrick era contratação de Série A, né? E ele mal conseguiu jogar a Série B. Visivelmente fora de peso, fora de forma, gordo. Não dá, a torcida não vai ficar feliz vendo isso. A segunda coisa, estou tentando fazer uma ordem cronológica, pode ser que a memória me traia nisso, mas foi a questão de Patrick, todos esses medalhões e não utilizar a base. Quando ele não utiliza a base, quando a gente vê um garoto de base fazendo gol em Colômbia, sendo destaque da seleção principal, tá? Não é a seleção de base, não. Mas quando a gente vê o Miguelito tacando gol, a gente olha e fala, não é possível que ele não queira utilizar o Miguelito. Então ele boicotou a base. A torcida do Santos ama jogadores de base, gosta do jogo para frente. E a gente até consegue relevar o time não jogar tão para frente. Mas uma Série B era para estar propondo mais o jogo, era para colocar a molecada em muitos momentos. E ele não colocou em nenhum. Foram 37 jogos, em nenhum ele colocou. Minto, o que ele colocou, ele ficou visivelmente transtornado que eles fizeram uma jogada que deu a vitória para o Santos e ele ficou bravo porque ele não treinava aquela jogada. Então saiu um escanteio ali que um menino da base fez o ataque, o Souza fez o cruzamento onde, segundo o cara, ele não deveria ser feito, e saiu o gol. Ele estava bravo porque o time dele ganhou, mas a gente sabe porque ele estava bravo. Ele estava bravo porque o menino de base, que não é protegido dele, mudou o jogo e deu 3 pontos ao time que ele joga, né? Defendeu a equipe dele, coisa que o Carille devia fazer. E então essa sequência de coisa foi desgastando demais a relação Santos e Carille. Né? Até fiz aqui algumas anotações. Ele nessa entrevista ao André Hernan, ele fala de críticas exageradas, que a torcida não jogou com ele. Você estava, no caso você, Carille, você estava visivelmente atrapalhando o Santos, propositalmente atrapalhando o Santos. Então é uma entrevista que eu até fiquei ali um pouco surpreso, né, da forma que ele fala, e
Comecei até a ficar com dó dele, mas eu fui ler os comentários, eu quero compartilhar os comentários com vocês, porque, como eu disse, de torcedor para torcedor, né? Olha aqui um dos comentários, ó, que fala exatamente o que eu disse sobre o Souza, né? Esse treinador chegou a lamentar uma vitória do Santos só porque aconteceu com uma jogada de meninos da base. É de longe o treinador mais mau caráter que eu já vi no Santos. Talvez eu concorde. O que esse cara fez com a base esse ano é coisa de ser humano ruim, né? Eu já não acho. Não é à toa que saiu dando rasteira. Tudo. E aí fala, né, a última parte fala do histórico do Cari. Da 20 dias fora do Atlético Paranaense. Então acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Ele é um treinador que ele ganhou coisas, tá? Inclusive ele é o campeão da Série B, isso ninguém vai tirar dele, nem o torcedor mais bravo, até o torcedor que mais defende o Carille, não tem o que falar de resultado, tá? Ele é campeão aqui, ele ganhou Série A, ele ganhou Paulistas, deve ter ganhado algum outro título nos times da Arábia lá que ele chegou a treinar e no Japão, né? Mas a questão é que a torcida fica brava porque ele não faz o que a torcida do Santos espera. Ele nem tenta, na realidade. E ele claramente tenta boicotar o nosso DNA. E ele se orgulha disso, tá? Ele chegou a dar entrevista falando que o jogo dele é isso mesmo, que não quer melhorar, essa é a formação, que ele gosta de jogar e vai manter isso. Até conseguimos compreender você ter uma formação preferida ali, né, no caso, mas a partir do momento que você não utiliza o patrimônio do clube, não valoriza o patrimônio do clube, e no caso aqui eu estou falando dos jogadores de base, mas quando você ridiculariza o principal patrimônio de qualquer clube de futebol, que é a sua torcida, aí você vai ter antipatia. Aí a gente não vai jogar contra, né? Que a gente quer ver o nosso time ganhar, mas e a gente quer se divertir acima de tudo, a gente quer ser feliz, a gente quer ver o nosso time, no caso eu falo dos Santistas, mas isso serve para todas, a gente quer ver o time que a gente torce, que a gente aprendeu a amar, jogar da maneira que a gente se acostumou a ver. Então não é que a gente jogava contra o Carille. Eu acho que era muito ao contrário e ele não consegue ter essa leitura. Eu estava mentindo, né? Acho que durante todo esse processo, a mentira foi a carta principal do Carille. Ele mentia para a torcida do Santos, mentia para os jornalistas que faziam perguntas para ele quando ele ia à coletiva, né? Porque teve coletivas que ele não compareceu, não dava entrevista para jogo. Enfim, ele, quando estava lá, mentia bastante, né? E, enfim, ele cita também no jogo de ontem o alívio dos jogadores, porque já estava, né, consumado a subida do Santos. Eu confesso que essa derrota contra o CRB é ruim, claro, ninguém quer ver o time perder, mas é uma coisa que podia coroar uma Série B, mas a Série B era meio que o mínimo ali, então eu acho que só demonstra o saldo do que foi a passagem de Carille pelo Santos, esse futebol medíocre, horroroso, né, asqueroso. E aí ele fala, no pós-jogo, ele deu a entrevista de ontem, né, ele foi para a coletiva e ele fala sobre a pressão e ele cita o clube que o lançou, né, que é o clube Corinthians, né, que para o Santista é um rival, né, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele cita que a pressão, uma pressão mesmo, uma pressão de verdade, aconteceu em 2011, quando o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pelo Tolima, né, que foi o dia do Tolima, né, Tolima Day, acho que todos se lembram disso. E ele fala que ali ele sentiu pressão. A torcida do Santos ficou bem cabreira com isso, dele falar, fazer na teoria comparação,
Eu não vejo muito por esse lado, né? Nessa daí eu até tento compreender o que o cara ele quis dizer. Ninguém aqui vai bater palma para violência, né? Mas eu não sei o que a torcida do Corinthians fez, como que foi a cobrança dela. Mas o que não dá para fazer é realmente fazer comparações, né? E o que ele nunca vai entender, porque ele realmente não é santista, ele não se conectou conosco, é isso. O Santos tem uma história gigantesca, uma história monstruosa, e o torcedor do Santos necessita que quem esteja à frente do time olhe para essa história e, no mínimo, tente, porque o fracasso é não tentar. Então, por isso, na opinião de muitos, o cara ele fracassou como técnico do Santos. Ele pode ser campeão da Série P com o Santos, tá? Mas ele não deixou ninguém feliz. Então, isso é fracasso para a gente. Agora, se a torcida do Corinthians tem as particularidades dela, eu entendo que pode ser mais pressão lá, até porque o Corinthians não tinha Libertadores naquela época, o Santos já tinha três. Então, assim, realmente a tolerância da torcida do Santos com o resultado, ela pode ser um pouco diferente, né, da do Corinthians naquele ano em específico, né? Então, não tem como negar a história dos times e a particularidade de cada equipe. A torcida do Corinthians tem as particularidades dela, a do Santos, no caso, a gente tem a nossa. E, bom, acredito que até a do Corinthians, né, na época que o Corinthians supostamente estava atrás de Fábio Carille, eu vi muitos corintianos falando que não queriam ele lá, né? Enfim, agora que a gente falou do circo, falou do palhaço, vamos falar do dono do circo, que é o Marcelo Teixeira. Muito me assusta o que virá após Fábio Carilli, porque se ele é o começo do projeto, eu tenho até calafrio de pensar o que pode ser a sequência, porque visivelmente o Marcelo Teixeira fez uma escolha que dividiu a torcida. No caso, como eu falei, fiquei até ao lado da contratação dele, era um momento que o Santos precisava se reconstruir, sim, mas para médio e longo prazo, treinadores, escola Carilli ou escola Tite, escola Gaúcha, você pode definir como for, não dá certo no Santos. Não tem o estilo de jogo que a torcida quer. E precisa, no mínimo, um esforço, né, fazer o máximo possível para agradar a torcida, que é quem movimenta o clube. Então, o Marcelo Teixeira falha nesse sentido. Mas, bom, começa a acertar já de mandar o Carille embora, mas agora é acompanhar e ver o que ele vai fazer, né? Quem ele vai contratar. Muito se fala em Pedro Caixinha, ex-técnico do Red Bull Bragantino. Acredito que, na verdade, o ideal é que ainda esse ano ele já feche a contratação de um técnico, né? Do próximo técnico. Então, acredito que dentro de algumas semanas a gente já tem a resposta de quem vai ser o novo comandante do Santos. Bom, 18 minutinhos aqui. Acredito que pincelei tudo o que eu queria falar, senão vai ficar muito longo o vídeo. E esse é o Sem Chutão. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, deixe dois comentários. Se você gostou, deixe um aqui. Se você não concorda comigo, eu quero saber. Se você concorda também, eu quero pontuar alguma coisa que eu deixei passar, é só comentar aqui. E, se possível, você deixa o like e se inscreva aqui no canal, tem muita coisa para vir. A gente não fala só de Santos aqui, tem outros participantes que vão fazer conteúdo do próprio time, né? Os quatro grandes do estado de São Paulo ali, né? Além de um cara bem comédia que vocês vão conhecer cada vez mais aí no futuro. Ele não torce para nenhum específico, mas tem muito a contribuir aqui com a gente. Então é isso. Tchau, tchau.